Olá, gente. Para quem tá me vendo de manhã, bom dia. Para quem tá me vendo à tarde, uma boa tarde. Para quem tá me vendo à noite, uma boa noite. Só um adendo aqui, eu tô no meu 31º dia de reclusão, né? Estou recluso, é como se fosse uma prisão domiciliar. Eu estou até com tornozeleira eletrônica. Na verdade, ela não é eletrônica, mas é uma tornozeleira. Vou mostrar para vocês aqui. Só um instante, eu vou virar a câmera. Ah, eu tô brincando assim porque eu acabei tendo um acidente de moto, fraturei o pé e tô encostado aqui há alguns dias em casa e só consigo sair para problema de saúde. Do contrário, eu tenho que permanecer em casa e quando eu saio eu tenho que sair acompanhado, não posso sair sozinho. Tô me sentindo uma pessoa reclusa, assim, né? Brincando, mas infelizmente eu tô recluso em casa, tô sem poder ir até cortar cabelo, essas coisas, mas graças a Deus tá tudo bem. E dando procedimento aqui, o que que acontece? Eu tô gravando esse vídeo hoje, né, dia 20 de novembro de 2025, porque hoje é uma data especial, uma data específica. Hoje é o dia que é celebrado o Dia da Consciência Negra no Brasil. Aí eu, né, tava prestando atenção um pouco e comecei a pesquisar Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Eu falei, mas por que foi estabelecido o dia 20 de novembro para a celebração do Dia da Consciência Negra? E por que que eles não adotaram o dia que foi assinada a Lei Áurea, né, o dia da abolição da escravatura, que foi no dia 13 de maio? Por que dia 20 de novembro? E eu comecei a pesquisar isso e comecei a ver que o movimento que começou a querer mudar a data, a estabelecer a data para dia 20 de novembro, começou em 1900, agora, né, 1971, aqui no começo, aqui na década de 70, 80, né, do milênio passado, né. O que que acontece? Houve um movimento de estudantes em Porto Alegre, né, no sul do país, que começou a reivindicar o dia 20 de novembro para o dia né, da comemoração, da celebração da consciência negra, porque foi a data também do falecimento de um grande, que eu posso dizer assim, um grande resistente, né, um cara que fez posicionamento de resistência mesmo contra a escravidão, que foi o Zumbi dos Palmares. E o Zumbi dos Palmares, ele faleceu, ele morreu, ou foi morto, né, no dia 20 de novembro, porém de 1695. Zumbi dos Palmares, ele faleceu há muitos séculos antes, né, de ter sido estabelecida a data de 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Por que que eu estou entrando nesse detalhe? Eu quero mostrar um desenhozinho que eu fiz aqui. Vai ser muito engraçado, porque eu estava na intenção de encher a imagem toda. Porém, eu comecei a perceber que isso não ia ir muito longe, porque ia dar muitos pontinhos, muitos risquinhos e ia ficar muito complicado de se explicar isso. O que que são isso? Né? Eu tentei fazer como uma árvore genealógica aqui. A bolinha central sendo eu, a bolinha azul minha mãe, bolinha preta meu pai, aqui consequência, bolinha azul, bolinha preta meu pai, ou bolinha preta o pai do meu pai, bolinha azul mãe da minha mãe, né? Mãe do meu pai da minha mãe, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Aqui, por que que eu fiz esse desenho? Para tentar explicar alguma coisa da genealogia do povo brasileiro, né? Que nem eu sendo a figura central, aí tem minha mãe azul, né? Minha mãe azul, meu pai preto. Então, para que houvesse eu, houve o envolvimento de duas pessoas, né? Minha mãe e meu pai. Para que houvesse a minha mãe, houve o envolvimento de outras duas pessoas, no caso, minha avó e meu avô. E para que houvesse meu pai, também, o meu avô e minha avó. Então eu tenho, logicamente, meu pai e minha mãe, só que eu tenho duas avós e dois avós, né? Até aqui eu acho que dá para entender. Para que houvesse a minha avó, mãe da minha mãe, ela teve que ter o envolvimento de outras duas pessoas. No caso aqui, a mãe da minha avó e o pai da minha avó, que são minha bisavó e meu bisavô.
Consequentemente, também aqui, para que houvesse o meu avô e a minha avó, né? No caso aqui, o meu avô, para que houvesse o meu avô, ele também teve que ter, né, o relacionamento de outras duas pessoas. E aí vai crescendo de uma forma exponencial, eu não ia conseguir fazer esse desenho direito. Então, para que, assim, trocando em palavras, para que existisse eu, teve que haver o relacionamento de duas pessoas, meu pai e minha mãe. Para que houvesse meu pai e minha mãe, para que houvesse a minha mãe, teve que haver o relacionamento de duas pessoas, que é o meu avô e minha avó. Para que houvesse meu pai também. Então, assim, contando de forma decrescente, para que houvesse eu, teve que haver duas pessoas que se relacionassem. Para que houvesse essas duas pessoas que se relacionaram, teve que haver 4 pessoas que se relacionassem, mas de forma independente. Para que houvesse essas outras 4 pessoas que se relacionassem, teve que haver outras 8 pessoas que se relacionaram, e para que houvesse essas outras 8 pessoas, teve que houver 16 outras pessoas que se relacionaram. Não que elas tenham se relacionado de forma mútua, mas formando casais, formando casais. Eu queria ir, mais ou menos, aqui para tentar representar até a data da abolição da escravatura, que seria o 13 de maio, né? E tentar trazer as origens disso. Uns tempos atrás eu comecei a estudar, né, questão de terapia, neurociência, traumas, né, sentimentos de dores, culpas, sentimentos muitas vezes que nós temos de forma inexplicáveis, muitas vezes nós temos sentimentos de perda, de dor, né, de culpa, e nós não entendemos esses sentimentos. E nós temos uma situação no Brasil, fazendo um adendo, que muita gente se sente muito desamparada, né? Muito abandonada. E nós temos na história do Brasil uma situação muito interessante, que foi quando Dom João foi embora e mandou a carta para Dom Pedro I falando: volta, volta, não é para você ficar aí, volta. E Dom Pedro I ele foi embora para Portugal e deixou Dom Pedro II garoto aqui, sendo cuidado por tutores, né? Então, o Dom Pedro II, ele experimentou a orfandade, vamos dizer assim. E lógico que todos aqueles que estavam envolvidos nesse período com o Dom Pedro II também experimentaram essa sensação de abandono. Poxa, o nosso chefe, o nosso líder, o nosso imperador foi embora, né? E daí surgiu toda essa sensação de abandono. Olha só que interessante. Nós fomos um povo abandonado, né? Isso antes da abolição, é lógico. O Brasil Império houve essa situação. Porém, Dom Pedro II, quando ele cresceu, alcançou a maioridade, ele assumiu o trono e começou a conduzir o país. E nós tivemos, né, em 1888 a abolição da escravatura e em 1889 a proclamação da República. Eu fiz um vídeo anterior falando sobre a proclamação da República, que ela foi como que um golpe, né, sobre o Império, porque não houve uma consulta popular, não houve, assim, movimento popular. A grande população, a grande massa mesmo, estava totalmente aquém daquilo que estava acontecendo. E não se envolveram, não tiveram participação. Então, uma pequena parte daquela que seria considerada a elite e os militares que fizeram parte disso, da proclamação da República. E por que eu estou falando essas coisas? Eu falei sobre isso no passado também, e agora hoje o Dia da Consciência Negra, que foi determinado no dia 20 de novembro e não no dia 13 de maio, porque o 13 de maio ele definiu a abolição da escravatura, porém ela não trouxe nenhum tipo de direção ou suporte para aqueles então que estavam sendo libertos. Ela não trouxe nenhum tipo de programação, suporte, nenhum tipo de ajuda, nem financeira, nem psicológica, nem moral, para aqueles que estavam sendo libertos. E, posteriormente, houve a proclamação da República, isso que menos de 2 anos depois. Né? A nossa República nunca foi escravagista. Né? Quem foi escravagista foi o Império. Foi como, sei lá, tentar lavar, né? Lavar a honra, vamos dizer assim.
E como o Brasil se tornou república menos de 2 anos depois da abolição da escravatura, eu estava pesquisando aqui para ver se houve alguma lei complementar que tinha sido suprimida quando houve, né, a proclamação da República, porém eu não achei, pelo menos pela internet, eu não achei nenhuma lei complementar que desse, por exemplo, ao ex-escravo algum tipo de direito de cidadania. Muito pelo contrário. Aquilo que eu achei na internet mostra algumas leis que foram sancionadas pela República em 1891, falando sobre o crime de vadiagem, né? Ou algumas leis que reprimiam a cultura negra, no caso da capoeira. A capoeira foi proibida no Brasil. O samba, que hoje nós temos escolas de samba, é a cobertura nacional, isso e aquilo. O samba foi considerado crime no Brasil. Cara, no começo do Brasil República. A capoeira é considerado crime. Então, além do povo ter sido liberto, entre aspas, sem, sabe, com uma mão na frente e outra atrás, sem nenhum tipo de recurso para começar a própria vida, sem nenhum tipo de direito nem para voltar para o seu povo de origem. Muitos desses ex-escravos, eles não tinham como nem saber, descobrir qual era a sua origem de fato, de qual região da África eles tinham sido trazidos para cá, quais eram os seus ancestrais, eles não tinham como puxar esse histórico. E quando eu comecei a puxar isso, eu comecei a ver que muitos que vieram da África para o Brasil, eles eram de família nobre, eles eram pessoas nobres, eles eram homens e mulheres, sabe, da alta classe na África. Só que isso foi abafado pela história, isso foi reprimido, foi escondido pela história. Então, quando a gente começa a lembrar, né, do povo escravizado, do povo negro escravizado, a gente pensa em gente que como indigente, que não tem história, que não tem cultura, que não tem princípios. E isso é uma maquiagem que nós herdamos dos europeus, daqueles que trouxeram os escravos para cá. E é lógico que também nós herdamos isso daquela parte da nobreza, daquela parte dos grandes, né, da elite. Quando o Brasil se tornou república, nós também herdamos isso, porque quem era a elite quando o Brasil se tornou república, senão aqueles que eram os senhores de escravos na época do Brasil Império? Compreende? Estamos chegando legal até aqui. E por que eu fiz esse desenho aqui para tentar mostrar? Eu queria fazer uma história sobre os meus ancestrais, que nem eu sou descendente de negro, tem na minha linhagem, né, italiano, tem na minha linhagem, se eu não me engano, né, português também. E assim, por que eu fiz esse desenho? Porque eu conhecia, lógico, minha mãe e meu pai, conheci com certeza, né? Conheci os meus avós, o meu avô paterno, ele faleceu antes de eu nascer. E eu herdei o nome que eu tenho, eu herdei dele, tanto que o meu sobrenome tem um neto, né? Isso foi o que eu herdei do meu ancestral, meu avô. E o meu avô era negro, né? Só que do meu avô para trás, os pais do meu avô paterno, eu não consigo puxar, não sei nome, não sei identidade, não sei endereço, não sei nada. E da minha avó paterna, no caso a mãe do meu pai, eu também não tenho contatos com os pais dela. Eu não sei o nome dos meus bisavós, do meu bisavô, do meu bisavó, pai e mãe da minha avó paterna. Eu não sei. No caso do meu avô materno, avô pai da minha mãe, eu sei que, de acordo com o que me chegou, as informações que me chegou, que ele chegou no Brasil criança, ele veio da Itália, ele realmente italiano. Porém, quando ele chegou no Brasil, por causa do sobrenome e a pronúncia ser bagunçada, por causa de sotaque, isso, aquilo, eles mudaram o sobrenome do meu avô. Não conseguiram escrever o sobrenome do meu avô com clareza. E aí o meu avô também perdeu a linhagem, a gente não consegue puxar a ancestralidade do meu avô. E da minha avó
materna, eu tenho um pouco de história, porém eu não tenho nome específico para poder puxar também. Porém, na parte da minha avó materna, eu sei que a avó da minha avó materna, no caso a minha tataravó, se eu não me engano, né? Ela, como chegou em mim a história, eu vou contar. Ela foi pega no laço e domesticada em casa. Isso foi o que chegou, né, da maneira que me relataram. Da maneira que me relataram, eu estou falando. Então, olha só, de acordo com esse relato, a minha tataravó, ela foi sequestrada da família dela, da etnia dela, da tribo dela. Ela foi mantida em cativeiro e foi obrigada a aceitar os costumes daqueles que a sequestraram. E acima disso, ela ainda foi obrigada a procriar, ela foi obrigada a ter filhos, ela foi obrigada a se relacionar com alguém daqueles que a sequestraram. Então, é claro, minha tataravó indígena, nativa. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu queria falar aqui mesmo sobre os traumas e as dores, as traumatizações que nós sofremos, os nossos ancestrais sofreram, até chegar a nós hoje. Considerando essa questão da minha tataravó, assim, quando, né, eu sou albino, eu tenho 45 anos, e eu nasci com situações, né, assim, normal, né, creio que foi parto normal, nasci normal, saudável, tudo tranquilo. Porém, conforme a gente vai crescendo, a gente vai absorvendo certos impactos, certas situações que geram em nós sensações a quais nós não entendemos. E por esse turbilhão de sensações, muitas vezes as pessoas acabam buscando refúgios em outras coisas, acabam buscando refúgio em bebida, acabam buscando refúgio em substâncias, tanto que eu tive problema com substâncias, eu tive que passar por um processo de reabilitação quando eu era jovem, e assim, fazem 25 anos, né, pela graça divina, que eu estou liberto das drogas, liberto do álcool, liberto do tabaco. Só que aquele turbilhão de sensações inexplicáveis que existem aqui dentro, eu comecei a pesquisar sobre isso e a buscar entender mais sobre a alma humana, sobre a psique humana, e pesquisando um pouco sobre neurociência, sobre terapia, né, ser terapeuta, e pesquisando essas coisas, eu comecei a prestar atenção numa coisa muito clara, que a minha vida começou muito antes de mim. Ah, como assim, Albino? Não, a minha vida começou aqui, ó. Lá, é lógico, eu não vou chegar lá em Adão e Eva, né? De acordo com a cultura cristã, como eu sou cristão, eu não vou chegar lá, ou chegar lá na teoria de Darwin, que, né, nós somos evolução. Eu não vou chegar nisso, não é isso. Mas o que acontece? Por que eu citei minha tataravó? Minha tataravó, com certeza, ela teve uma vida traumatizante. Ela sofreu um trauma absurdo que não teve consolo, não teve recomposição. Ela nunca teve a oportunidade de voltar para os antigos familiares dela, para a antiga cultura dela, sabe, para a família dela. Ela não teve essa oportunidade. E ela faleceu com esse trauma, com essa dor, com essa perda. E é lógico que o descendente dela, no caso a minha bisavó, meu bisavô, né, aquele que nasceu dela, com certeza trouxe marcas desse trauma, que consequentemente vazou também, chegou na minha avó, que chegou na minha mãe, que chegou até mim. No caso do meu avô, por parte de pai, meu avô paterno, do qual eu herdei o nome, eu tentei saber, descobrir como que meu avô e minha avó se conheceram, essas coisas, só que a minha avó já estava debilitada, com a memória um pouco, sabe, difícil já por causa da idade, e ela conseguiu me contar algumas coisas, que nem o meu avô, ele veio da Bahia, de acordo com o que minha avó conta, meu avô veio da Bahia fugido, porque tinha descoberto, né, que o pai dele, né, no caso o pai do meu avô, meu bisavô,
traía a mãe dele com outra mulher, e quando ele descobriu, que ameaçou de contar, o meu bisavô quis bater nele, falou que ia bater nele, e ele fugiu da Bahia e veio para São Paulo. Isso foi a conversa que chegou até mim. Porém, eu não consigo puxar, eu não consigo entender essa história. Eu não sei se o meu avô chegou a fazer alguma coisa contra o pai dele. Eu não sei se o meu bisavô chegou a fazer alguma coisa contra o meu avô. Eu não sei se ele chegou a contar para a mãe dele realmente que, né, no caso, o meu bisavô traía ela. E ele veio para São Paulo e ele nunca mais voltou. Ele nunca mais voltou, ele nunca mais teve contato com os parentes dele, com os irmãos, mãe, ele nunca mais teve contato e faleceu aqui em São Paulo. A minha avó, por parte de pai, ela é, né, os parentes dela são daqui de perto, né, se eu não me engano, do município de Suzano. Eu não sei se os meus tios, minhas tias, teve contato com eles, né? Porém, até quando meu pai era vivo, a gente nunca teve contato, e até quando a minha avó era viva, a gente nunca teve contato com os parentes da minha avó, e eu não sei a história da minha avó especificamente, a respeito dos parentes dela, mas também ela, sabe, teve o trauma do desligamento, do afastamento da família. E em toda essa situação, por que eu estou falando tudo isso? Eu comecei a perceber que certas dores que eu carrego, que certos sentimentos, certas sensações que eu carrego, certos gatilhos que despertam coisas em mim, não vêm de mim propriamente, mas vêm daqueles que me antecederam. Vêm daqueles que me antecederam. Eu sou o típico brasileiro, né? Eu tenho nos meus ancestrais, corre nas minhas veias, né, sangue europeu, né, português, italiano, tenho sangue nativo, tenho sangue, né, tenho sangue negro, tenho sangue africano. Então eu sou o cidadão brasileiro típico, né? Venho de toda essa mistura, não só dessas misturas biológicas, mas de todas essas misturas de dores e traumas e confusões e situações difíceis que os meus ancestrais sofreram no passado. E hoje, dia 20 de novembro, nós comemoramos, nós celebramos o Dia da Consciência Negra. E para martelar isso, por que eu estou falando tudo isso da minha vida e para falar da consciência negra? Por quê? Porque nós sabemos que quando houve a abolição da escravatura, não houve de nenhuma parte, nem do Estado, da União, nem, sabe, daqueles que eram os senhores dos escravos na época, não houve de nenhuma parte para aqueles, né, que eram escravizados, que foram libertos, não houve de nenhuma parte de ninguém nenhum tipo de auxílio para essas pessoas, para aqueles que foram escravizados e que passaram a ser libertos, para aquela geração que foi liberta. Considerando que daqueles que foram libertos, eles muitos nasceram em cativeiro, nasceram já escravos, e eles nasceram de pais que eram escravos, que nasceram de outros ancestrais que também eram escravos. No final, a gente teve 380 anos de escravidão no Brasil, foram 380 anos, não foi meses, não foi algumas décadas, foram 380 anos, quase 4 séculos de escravidão. E nós temos de república no Brasil, nós temos de república de 1889 a 1989, 100 anos, 110, 120, 130 e poucos anos, nós não temos 150 anos, cara, de abolição. E essa memória, esse trauma, ainda está na mente e nos corações dos descendentes daqueles que eram escravos. E quando nós olhamos ao nosso redor, eu como descendente de escravo, né? Descendente daqueles que foram escravizados, a gente olha para o nosso redor e a gente não tem estrutura, a gente não tem herança, a gente não tem recurso. Nós começamos a lutar do zero. Meus pais mesmo, o meu pai, ele era analfabeto. E na época
né, que explodiu de emprego em São Paulo, ele conseguiu um trabalho numa empresa e ele ficou nessa empresa e cuidou de nós dentro dessa empresa durante muitos anos. Só que antes disso ele trabalhava em olaria. Minha mãe também era de olaria. Pouca escolaridade também. Sabe, olaria era tão absurdo o ritmo de trabalho em olaria, que eles só folgavam, se eu não me engano, um dia de semana, que era um domingo. E durante a semana, eles tinham que acordar de madrugada, antes do sol nascer, e, sabe, bater barra até quando o sol se punha. O dia de descanso deles era quando chovia, sabe? Eles não tinham condições, cara. Não tinha condições de buscar um progresso, de buscar um crescimento. Meu pai totalmente analfabeto. Meu pai se tornou operador de máquina, se tornou motorista de caminhão totalmente analfabeto. Por quê? Porque teve o jeitinho, sabe? Teve o esqueminha. Os patrões viram que ele tinha uma eficiência dentro da empresa e falaram, não, vamos, né? Vamos conduzir esse cara de uma forma melhor. E o meu pai, graças a Deus, ele teve essa prosperidade dentro da empresa a qual ele trabalhou, de poder ser um operador de máquina, de poder ser um motorista de caminhão. Por quê? Porque ele tinha desempenho, porém era analfabeto. Eu terminei o ensino médio, estou fazendo faculdade agora de teologia e legal porque a gente começa a estudar a história, né, de um outro ângulo quando a gente começa a estudar a cultura, começa a estudar as religiões, as crenças dos antigos, e a gente começa a absorver toda essa informação, a ter um outro ponto de vista de uma forma mais neutra, porém de uma forma também mais precisa dentro do contexto. E a realidade que o Brasil vive a respeito da abolição da escravatura, a respeito da consciência negra, a data da consciência negra, dia 20 de novembro, é sim muito importante. Por que é muito importante? Porque seria o dia de nós jogarmos verdadeiramente na cara daqueles que são a autoridade desse país, mostrar para eles assim que o direito a cotas a negros, cara, é como se fosse, sabe, um tipo de caixinha, um tipo de gorjeta para tentar passar o pano pro tanto de injustiça que o povo negro sofreu no Brasil, sabe? Muitas pessoas tratam o afrodescendente de uma forma marginalizada, mas não deram oportunidade para aqueles que foram libertos para construir, sabe, para crescer. Eles não deram oportunidade para que a cultura negra se desenvolvesse com soberania, como que eu posso, com autonomia, não deram essa oportunidade para a população negra que foi liberta, que foram, acho que mais de 700 mil pessoas, entre homens e mulheres. E nós vivemos hoje ainda, o que quantas gerações depois disso, se nós formos contar, menos de 150 anos, de um povo que viveu 380 anos como escravo. Nós temos que ter sim essa consciência, inclusive nós brasileiros natos, né? Que nós viemos de toda essa mistura. Tem muita gente que vê a pele clara e se acha que, sabe, acha que tá fora disso, mas não tá fora disso. Porque não consegue puxar os ancestrais, como eu estava tentando puxar aqui. Ah, tem gente que tem um sobrenome interessante, um sobrenome importante, mas não consegue ver, por exemplo, o sobrenome da mãe, da onde a mãe veio, da onde a avó veio. Porque como nós somos uma sociedade que foi fundada dentro daquilo que é o cristianismo, nós temos aquela ideia de patriarcado. Então é muito mais fácil a mulher levar o sobrenome do marido, né? Não carregar o sobrenome dos pais. Então não adianta a gente pensar que nós estamos fora disso, nós estamos totalmente inseridos nisso, desde do maior autoridade do país até o mais mirradinho, né? Até o menor. Nós estamos envolvidos e inseridos nisso. Nós precisamos desenvolver, sim, uma consciência de que a história do Brasil foi uma história muito mal contada.
Foi uma história muito manipulada, sabe? Obedecendo a interesses de poucos e deixando a grande maioria fora. A grande maioria ficou fora, inclusive os negros, aqueles que foram libertos, aqueles que estiveram lá, que presenciaram a assinatura da Lei Áurea, eles simplesmente se viram livres, mas livres para ir para onde? Para viver do quê? E quando o Brasil foi instituído república, não houve nenhum tipo de aparato para absorver aqueles que tinham sido libertos, muito pelo contrário, foram criadas leis para reprimir a cultura negra. E aí hoje nós vemos algumas pessoas, entre aspas, brancas, que se acham no direito de querer recriminar o afrodescendente, dizendo que vive do Bolsa Família, dizendo que tem que ter cota, que vive mamando na teta do governo, mas não conhece um palmo da história dos ancestrais, não consegue entender essas coisas. E eu aqui, como cidadão brasileiro, eu quero dizer isso, que nós precisamos desenvolver verdadeiramente essa consciência, e essa consciência tem que ser uma consciência cidadã para todos, para todos, para todos, para que não haja mais esse tipo de apontar de dedo, esse tipo de recriminação. Nós precisamos compreender isso. O povo brasileiro precisa compreender isso. Que se o negro é tratado como é tratado hoje, foi porque antes os ancestrais não tiveram a oportunidade de crescer. Antes, os nossos ancestrais não tiveram a oportunidade de construir a própria vida, não receberam nenhum tipo de incentivo para poder crescer de uma forma independente. Só que o povo negro aprendeu a ser batalhador, aprendeu a ser trabalhador. E o povo negro hoje nas periferias, nas favelas, muitas vezes morando em situação precária, ainda acorda 3h30, 4h30 da manhã, como meu pai acordava. Meu pai acordava todo dia 4h30 da manhã, de segunda a sábado, e voltava 8h30, 9 horas da noite para casa. Às vezes era convocado para trabalhar no domingo. Sabe? Nós não tínhamos, a lei trabalhista não tinha o tempo de horário, o horário foi para 44 horas semanais no ano de 93, 94, cara. Olha como nós vivemos tantos absurdos, sabe? Se nós tivéssemos pego, alguém vai falar aí em algum lugar, mas teve negro que foi, né, foi professor, teve negro que foi escritor, teve negro que foi poeta, teve negro que foi artista. É lógico, teve sim, mas comparado à grande massa daqueles que foram libertos, nós temos menos de 1%, se for 0,000 alguma coisa por cento daqueles que foram libertos, que tiveram uma boa oportunidade, que tiveram um amparato daqueles que eram da elite na época, que acharam graça sobre os detentores do poder e conseguiram ter um progresso. Eu vou encerrar o meu vídeo por aqui. Espero não ter sido tão radical. E como cristão, o que eu desejo é que verdadeiramente aquilo que as escrituras ensinam a respeito de acepção de pessoas sejam concretos no Brasil. Porque o Senhor fala claramente que não há acepção de pessoas. Porque a nossa origem, aquilo que nós somos hoje, são consequências daquilo que os nossos ancestrais viveram. E para que um homem como eu, cidadão típico brasileiro, consiga galgar uma posição melhor na sociedade, sem ter que se render à manipulação do sistema ou à vontade de terceiros que detêm o poder, é muito difícil. É muito difícil. Porém,
Não é impossível. Com muito estudo, com muita disciplina, nós não podemos corrigir o passado, mas nós podemos, a partir de nós, começar a construir um futuro para os nossos descendentes, para que os nossos descendentes alcancem um bom lugar, alcancem uma boa estrutura, alcancem, sabe, uma boa posição, não para se gabar ou ser orgulhoso, mas para que tenham uma vida digna, tenham uma vida abençoada e próspera. Eu encerro, mais uma vez, eu encerro esse vídeo por aqui. Quero agradecer a todos vocês que assistiram até aqui e que o Senhor nos abençoe.